Olá pessoal, eu quero falar nesse segundo vídeo alguns detalhes, né, que aconteceram aí, que marcaram bastante a nossa trajetória aí por Laranjeiras do Sul, né? E uma delas é quando nós fomos mudar, né, do templo menor para o templo grande no centro. Eu lembro que a igreja pequena já estava realmente lotada e a gente estava buscando, pensando com a administração o que a gente ia fazer, seríamos ampliar, seríamos construir, enfim. E estavam naqueles pensamentos e orando, né? E um dia eu estava passando no centro e olhei, né? Era uma loja de carro, né? O salão o qual nós alugamos depois. E eu entrei naquela loja de carro. Mas eu entrei já com segundas intenções. Eu entrei pensando e orando ali, né, com o Senhor e falando aqui poderia ser uma igreja, que poderia ser uma grande igreja. E estava cheio de carro e eu como que comecei a olhar os carros. Eu sempre gostei muito também de olhar assim lojas de carro e passando ali olhando os carros, perguntei para o vendedor sobre o preço de carro, mas na verdade eu estava olhando para o templo, assim, para aquele lugar já como um templo, né, olhando que aqui na frente podia ser o altar e que ali podia ter muitas e muitas pessoas que realmente iriam se converter a Jesus, né? E aí saí dali continuando pensando e orando sobre aquilo, até que eu soube que eles estavam construindo um outro lugar que eles iriam mudar dali, né? Então nós começamos a sonhar e eu comecei a compartilhar com alguns irmãos da administração e os irmãos começaram a orar, nós começamos a orar juntos, né? Pedindo a Deus a direção e aí até que como eu contei no outro vídeo, nós fizemos a proposta para o dono do edifício e ele aceitou e nós nos mudamos. Mas assim, o detalhe dessa experiência, né, de eu entrar naquela loja de carro e Deus me dá a visão ali já que ali ia ter muitas pessoas que iriam se converter a Jesus naquele lugar, né, e eu já vendo ali, né, como um templo, né, apesar de ainda ser uma loja de carro. Isso foi realmente tremendo e veio acontecer depois e louvado seja o Senhor, né, pelo que aconteceu. Outro detalhe que eu não contei, né, eu contei assim por alto com relação à transmissão do rádio, né, na época era o horário que a Rádio Campo Aberto nos deu era o mesmo horário que tinha missa antes. Aí eu não sei por que a missa deixou de ser transmitida na época, então nós conseguimos entrar naquele horário nobre, né? E aí então a igreja fez todo um investimento, né? Ela comprou microfones, ambiente, ela se organizou ali para transmitir pelo rádio e também transmitir pela internet, né? Olha que já era uma coisa assim muito nova, né? Uma inovação muito grande na igreja. E eu lembro da história de uma irmãzinha, né? Da irmã Maria, que trabalhava na casa da Maura, né? No primeiro culto de, de domingo gravado, né, e transmitido pelo rádio, né, ela, então o Shalom disse para ela participar, a Maura também disse para ela participar, e ela então foi e convidou o marido dela para participar do culto na casa, ouvindo pelo rádio, né, e depois que aconteceu, ela veio para a igreja e ela contou essa história, disse que no momento da oração, no final do culto, o Espírito Santo tomou a vida dela, os dois lá, o marido e mulher, caíram no chão da sala, né, tocados pelo poder de Deus, e depois a Maria veio, se converteu, eu batizei ela se tornou diaconisa, né, da igreja, e assim foi uma experiência tremenda de Deus, assim, logo no primeiro dia de transmissão do rádio, né, Deus tocou aquela mulher e depois muitas outras pessoas começaram a chegar também através do programa e da transmissão do rádio. Outros milagres, muitas libertações, né? Casos assim que uma vez uma pessoa ela não conseguia entrar no escritório, porque eu fazia muitos atendimentos e havia muita libertação no escritório, né? Muitas pessoas que chegavam porque o pessoal da igreja, né, eles estavam evangelizando e convidando e eles marcavam horário para essas pessoas e às vezes também pessoas que
tinha alguma manifestação no culto, nós marcávamos para que elas viessem no escritório para que eu continuasse trabalhando com elas a libertação. E eu lembro de um caso que uma mulher não conseguia entrar, ela ficou travada lá no portão da igreja e depois ela veio assim até o escritório arrastada, né? O demônio estava ali realmente agindo na vida dela e ela foi liberta. E muitos casos assim de libertação, muitos casos de curas, de milagres de Deus. Como eu falei no primeiro vídeo, realmente foi um tempo de grande avivamento do Senhor, né? Na obra do Senhor aí na cidade de Laranjeiras do Sul. E são alguns detalhes que eu não havia contado no primeiro vídeo, que realmente fizeram muita diferença, né? Outro caso foram assim como famílias que a gente começou a visitar, né? E a gente tinha assim um plano, né? Toda noite, depois do culto, a gente ia para alguma casa e algumas mulheres da igreja que os maridos não eram crentes, elas organizavam, né? E um deles é a Silvana e o Nani, por exemplo, né? A Silvana organizava alguma coisa na casa dela, a gente ia até lá e a gente comia, tomava uma sopa, tomava um café juntos, né? E o esposo ali foi trabalhando até que Deus foi fazendo a obra. Eles foram para um encontro que nós realizamos, né? O primeiro encontro com Deus que nós fizemos aí, para você ter uma ideia, né? O lugar do pó, o lugar da oração, era o galinheiro, né? Pra você ter uma ideia, o pessoal que participou lembra muito bem disso, o pessoal de Santo Antônio, né? Eu não sei, eu não lembro se o pastor Wendel esteve nesse grupo, mas o pessoal saía de lá do pó, coçando a cabeça, né? Por causa dos piolinhos lá de galinha, né? Porque o pó realmente era ali no galinheiro, e o pessoal arrumou umas barracas de campanha para se hospedar, né? O grupo de trabalho, choveu naquele dia, os colchões se molharam todos, foi assim, algo muito rústico mesmo, mas foi um mover de Deus, foi o primeiro encontro, muitas pessoas realmente se converteram ali, foram libertas naquele primeiro encontro com Deus, e depois nós fizemos tantos encontros com Deus naquele lugar, lá no Nindágua, né? E que nunca tinham feito esse tipo de encontro lá, né? Nós sabíamos, escutamos que havia lá muitas festas, né? Muitas coisas assim do mundo, mas nunca tinha tido um encontro assim lá, e nós começamos a fazer esses encontros com Deus lá. Eu lembro de uma vez, né, que então nós fazíamos o encontro dos homens embaixo e o das mulheres lá em cima, e os homens cozinhavam, os homens cozinhavam para as mulheres embaixo, e o encontro das mulheres era lá em cima. E eu lembro que nós estávamos ali na cozinha com os homens, e o mover de Deus foi tão forte lá no meio das mulheres, que as mulheres saíram daquele salão desesperadas, gritando, louvando o Senhor. Algumas até se jogaram dentro da piscina. Foi assim um negócio extraordinário que aconteceu naquele lugar, naquele encontro, na vida daquelas mulheres. É claro que houve um outro momento que as mulheres, um outro encontro, que as mulheres tiveram um problema estomacal assim, generalizado, né, no encontro, mas no geral assim, os encontros eram realmente tremendos, eram um mover do Espírito Santo, que eu tenho maravilhosas lembranças desse tempo, né? E a reunião que a gente fazia com os casais nas casas, né? O tempo de precioso que nós passamos aí. Então são algumas histórias aí da Laranjeiras do Sul. Deus abençoe todo mundo. Grande abraço.